A paz de Cristo. Eu espero que você tenha acompanhado as aulas, que você tenha adquirido a revista, você que é professor, você tenha adquirido a revista de professor com subsídios a mais, a revista do aluno, você também pode adquirir se você é aluno. Então é algo importante. Hoje, lição 7, Paulo, um legado de fé, dedicação e graça. Falaremos hoje do apóstolo Paulo. Sem dúvida, pensar no cristianismo sem pensar em Paulo é não pensar em cristianismo. É claro que é possível falar de um cristianismo joanino, um cristianismo petrino, um cristianismo paulino, porque as comunidades cristãs primitivas elas vão se desenvolver em torno dos escritos desses personagens. Então, Paulo, um legado de fé, dedicação e graça. O apóstolo Paulo, então, nos ensina algo fenomenal. Primeiro, o apóstolo Paulo é um cidadão do mundo. Tarso. Então, em Tarso, ele é criado numa cidade grega onde havia uma universidade de filosofia estoica. Certamente Paulo estudou filosofia em Tarso, porque no Areópago, na colina de Marte, em Atos 17, ele fala para os filósofos. E os filósofos param para ouvi-lo. E se um filósofo para ouvir outra pessoa, é porque essa pessoa tem um conhecimento de filosofia. Então Paulo certamente tem um conhecimento de filosofia. Paulo, em Filipenses 3,5, diz que tinha temente a Deus, os seus pais eram tementes a Deus. Estudou em Tarso, depois Jerusalém, sendo discípulo de Gamaliel, Atos 22:3. Então Gamaliel, um grande rabino. Paulo, então, ele tem uma grande oportunidade que é ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco. No caminho de Damasco tudo muda. O perseguidor passa a ser, então, agora perseguido. Ele era um hebreu, zeloso, cultura judaica, um homem altamente treinado, um homem altamente preparado. Você só pode oferecer a Deus aquilo que você tem, não o que você não tem. Pedro tem um conhecimento? Tem. O que ele oferece? 2 cartas e uma possível influência em Marcos. Mas Paulo traz o bojo, a grosso modo dizendo, traz o grosso da teologia cristã com as suas 13. Em uma carta até hoje se debate se é de Paulo ou não, que seria Hebreus. Então, ele é um homem que é o cidadão do mundo, um homem que estava preparado para viajar o mundo e pregar o evangelho aonde quer que fosse. Então, uma característica positiva, estudioso do judaísmo. Romanos 2, 17 a 29. Amante da leitura e do estudo bíblico. 2 Timóteo 4,13. Preso pediu, traz os pergaminhos, traz os livros, ele quer ler, ele quer estudar. Zeloso. Filipenses 3,6. Extremamente zeloso, extremamente disciplinado, incansável. 2 Tessalonicenses 3,8, apesar de ter sido expulso de Tessalônica e ir para Bereia, Paulo continuava ali e não conseguiu consolidar aquela igreja em Tessalônica, ele vai enviar uma carta, 1 e 2 Tessalonicenses. Conhecimento de retórica grega em Tarso, Atos 17, 22 e 24. Sensibilidade espiritual, Atos 13 e 4, num culto de oração, olha como a oração é importante. Ele é chamado para pregar nas suas viagens missionárias. É um testemunho de mudança. É um homem que poderia falar com toda veracidade. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele é um testemunho de conduta, um testemunho de vivência. É um homem que perdoava. É um homem que era sincero e defendia a fé. 2 Timóteo 4,16. 1 Coríntios 11:28. Todos me abandonaram, mas Deus perdoe a cada um deles. É um homem que brigava. Eu fui inimigo de vocês por falar a verdade, lembra de Gálatas? Eu me tornei inimigo por falar a verdade de vocês? Não. Mas é um homem também que teve várias oportunidades além dessas. Atos 11, 22 a 29. Conhecer Barnabé. Então, no tópico 2, o fariseu salvo pela graça, é um homem que vai encontrar a graça no caminho de Damasco. Mas para ser um apóstolo singular, como tem o terceiro tópico, ele precisa de alguém. Todos nós precisamos de um Barnabé, alguém que nos leve, alguém que nos conduza, que nos ensine. Mas é um homem que, apesar de formação que tinha, era um homem que tem um treinamento em Antioquia da Síria, Atos 11, 22, 26, 13, 1 a 3. Então, além de ser chamado por Deus, de demonstrar os dons espirituais que Deus, então, pode nos
dar de presente, você precisa treinar, você precisa estudar, você precisa, professor, antes da aula, preparar uma lição, sentar, refletir sobre a lição, possivelmente tem a lição pronta uma semana antes. Lembre-se disso, aproveite os conteúdos que a revista traz, os conteúdos extras, medite, prepare a sua aula, ore a sua aula, tenha uma vida com Deus. Então, você vai ser chamado então para ministrar, se prepare, ele tem um propósito divino. Então, Gálatas 1,15, ele diz, Deus me chamou desde o ventre da minha mãe, ou seja, desde o ventre materno, Deus já havia me separado para isso. Então ele torna-se o apóstolo, mestre e pregador de gentios. 1 Timóteo 2,7, ele tem um tríplice ministério além do que a gente entende sobre o apóstolo Paulo. É claro que Paulo é um ser humano como eu e você. Apesar de ser um apóstolo singular, um homem se dedicou à vida, um homem que estava disposto, um homem que se dispunha a morrer pelo Evangelho. Lembra de Gálatas? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é como se Paulo anulasse a si mesmo, o seu ego, o seu caráter, tudo que tinha, para que ele seja preenchido pelo caráter e pela vivência de Cristo dentro dele. Cristo vive em mim, a vida que vivo, não vivo mais na carne, mas vivo pela fé, por causa do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Claro que Paulo é uma pessoa que também tem as suas limitações e fraquezas. Às vezes, Paulo é um pouco inflexível. Atos 15, 37 a 39, briga por causa de Marcos. Vai levar Silas na viagem missionária e Barnabé pega Marcos e vai para Chipre. Ele não, Marcos não vai. Marcos nos abandonou no meio da outra viagem. Marcos não vai, é inflexível. Mas é claro que é um homem que reconhece o valor de Marcos. Eu só li Colossenses. Marcos, vai ler 2 Timóteo. Marcos, ele é útil. Então, perceba que muitas das vezes é necessário entender, irmão, irmã, professor, professora, é necessário entender que a liderança precisa também ser um pouco flexível. Perceba que isso é uma oportunidade. Ele vai se reconciliar depois com Marcos. Ele vai, então, tem essas questões, essa inflexibilidade em certos momentos. Zelo extremo sem conhecimento, ele vai falar sobre isso. Ele tinha, Romanos 10, 2, os judeus têm zelo sem conhecimento. Paulo tinha zelo. Persegue a igreja por zelo, mas não tinha conhecimento. Ele precisou ter um conhecimento pela revelação de Jesus Cristo. Paulo também tem um espinho na carne, ele nem sabe o que é. Em 2 Coríntios 12, 7. Há um espinho na carne. Gálatas 4, 3 a 15, ele tem problemas na vista. Ele diz, olha, vocês me receberam como anjo de Cristo. Se pudesse arrancaria os olhos, me dariam. Então nós não sabemos o que é o espinho na carne. Mas podemos perceber então que Paulo é um homem chamado por Deus. É um homem que está preocupado. É um homem que luta pela verdade do Evangelho. É um homem que vai escrever uma carta, ou melhor, várias cartas, onde a doutrina vai ser trazida à tona por meio de Paulo, a doutrina da justificação pela fé, como Efésios 2:8, como no próprio livro de Romanos. A sua lição de zelo e dedicação, a vida do apóstolo Paulo, uma jornada de fé, onde eu possa cada dia, então, aprender que apesar de tudo isso, ser uma pessoa honesta, entender que é preciso defender a fé. Ele teve várias ameaças na sua vida, ele é perseguido diversas vezes. 2 Coríntios 11, 21 a 27. Ele é acusado de profanar o templo, Atos 21, 28 a 29. Acusado de baderneiro, subversivo, Atos 24, 5. Acusado de liderar a seita dos nazarenos, ser faccioso, ser herético, Atos 24, 5. É um homem que recebe acusações, é um homem que se dispõe a ter uma vida completamente diferente, mas é um homem que sabe reconhecer o valor dos seus colaboradores. Traz Marcos, ele é útil. É um homem que está preocupado então com a igreja, não com o seu ego. É um homem que aprende a perdoar. Todos me abandonaram, só Lucas está comigo. É um homem que está disposto a ter uma jornada. Você pode ser o Paulo de hoje. Você pode assumir esse papel, ser chamado por Deus para abrir novas frentes de trabalho, para ser revelado no ensino, ter iluminação divina, ter sua mente ampliada para aplicar com sabedoria a Sagrada Escritura. Aprenda então com Paulo que você pode ser melhor, que você pode trazer conhecimento, não só zelo, mas conhecer, adorar a Deus de uma forma diferenciada. Então, ser salvo por graça, entender nada que você possa fazer, vai te conduzir a um status de salvação, a não ser crer. Não é algo que você faz, a não ser depois, primeiro crer e depois fazer algo conforme essa crença, colocando em prática, então, essa vida cristã. Que possamos
aprender com Paulo a nos dedicar na leitura, no evangelismo, no conhecimento da palavra de Deus. Ser um exemplo de integridade. Ser um exemplo. Quando Paulo está, então, partindo para Jerusalém, antes de ser preso, manda chamar os anciãos de Éfeso e vai dizer, olha, eu nunca fraudei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca tomei nada de ninguém, vão entrar lobos cruéis depois da minha partida, tomem conta do rebanho, é um homem que está preocupado com a igreja. O tema igreja em Paulo é um tema fenomenal. Paulo está preocupado conosco, com uma igreja saudável, que possamos então aprender com Paulo, que largou tudo pelo amor de Cristo. Se colocou disposto a morrer. Paulo vai dizer, não tem nada precioso na minha vida. Paulo vai dizer, tudo que eu tinha reputei por lixo, esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo então me ensina que ele é a pessoa que tem um propósito. Ele é a pessoa que tem um grande propósito. Paulo é aquele que é chamado para consolidar a fé cristã, tirando a igreja do mundo judaico, levando a igreja então ao mundo gentil, para que o evangelho fosse pregado a todos. Que possamos imitar a Paulo, que possamos ser o Paulo de hoje, na defesa da fé, na defesa do evangelho, no zelo, no conhecimento, na busca, então, da plenitude do evangelho pregado a todos. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Lembrando, você é o Paulo de hoje. Você pode ter um ministério semelhante ao dele. Deus te abençoe. Receba essa palavra. Estude esse tema. Estude a vida desse grande homem para ter o crescimento pessoal, individual e também, claro, esse conhecimento coletivo por compartilhar com os outros. Deus te abençoe e até a próxima aula.